Olá, bem-vindo ao Café com Maná, 10 minutos de palavra, mensagem de vida para o seu coração. Hoje vamos falar um pouco sobre o problema de muitas igrejas dos nossos tempos, né? Às vezes igrejas grandes, poderosas, gerando cristãos pequenos, cristãos fracos. Isso é uma preocupação muito grande para todos nós. Veja, quando estava ainda no tempo de Samuel, um pouco antes do rei Saul, né? Eli era o sumo sacerdote, e Ana, que foi aquela mulher que teve o seu filho Saul, ela era estéril, teve um milagre de Deus e ela teve o filho Samuel, né? O que aconteceu com Samuel? Quando Samuel era pequeno, ele foi entregue nas mãos de Eli, e os dois filhos de Eli eram terríveis. Eram corruptos, eram jovens sem juízo nenhum, sem nenhum coração para Deus, não foram treinados por Eli. Esse foi um problema grande. Por essa razão, Deus acaba colocando Samuel no lugar que seria dos filhos de Eli. E Samuel passa a liderar Israel, né, como juiz, e em algum momento, quando Samuel, depois de ter um tempo excelente de vida, né, quando ele está mais velho, o povo vai lá e diz assim: olha, nós queremos um rei, porque os seus filhos são sem cabeça, sem juízo, não seguiram os teus caminhos, não seguiram os caminhos do Senhor. Então, nesse momento, Samuel entra em crise, ele fica, puxa, estão me rejeitando como líder, vai falar com o Senhor sobre esse pedido, e Deus fala para ele: olha, não é a vocês que eles estão rejeitando, a vocês eles rejeitam como líder, a mim eles rejeitam como rei, como Senhor, se eles querem um rei igual a todas as outras as nações. E apesar dessa circunstância, Samuel insiste muito com o povo, mostrando os perigos, os erros dessa decisão, mas o povo não voltando atrás, insistindo em caminhar nesse sentido. Samuel fala com Deus e Deus fala: olha, então ok, vamos dar um rei como eles quiseram. E assim que aparece a história de Saul, né? Saul é escolhido, e tem uma história que nós não vamos falar aqui hoje. Veja essa situação. Primeiro, quem pede um rei igual a todas as outras nações, né? Quem pede um rei é alguém que quer ser igual ao mundo. Deus nos chama para sermos diferentes do mundo, nós somos influenciadores, mas o povo ali queria ser igual. Às vezes a gente quer ser igual e segue uma multidão. Nós não gostamos de avaliar uma situação e ter a nossa posição, mesmo que nós estejamos com a minoria. A gente prefere ser induzido no caminho da maioria, né? Então as nações tinham um rei, vamos ter um rei também. Agora, veja, a situação de desvio, de erro do povo de Israel, ela começa na realidade com Samuel. Samuel repetiu o erro de Eli. Eli era um homem de Deus e tudo, mas os filhos eram terríveis. E Samuel teve o mesmo problema. Apesar de ter tido uma excelente liderança sobre Israel, era um homem que ouvia de Deus, ele não corrigiu os filhos, não os educou no caminho do Senhor, e esses filhos, quer dizer, isso se torna um ponto fraco, porque esses seriam herdeiros do seu trabalho, aqueles que dariam continuidade ao ministério de Samuel, e foram totalmente desqualificados pelo povo e na realidade também por Deus. E aí ele induz, veja, a falha de uma liderança, ela abre uma brecha para que os fracos caiam no erro. Não são fortes que vão cair no erro, são os fracos. Por que os fracos? Ora, os fracos olham para os homens e não para o Senhor. Eles não olham para aquilo que Deus está fazendo. Não, às vezes a gente olha para os líderes, para algum diácono, alguma pessoa, vê pessoas com problemas na igreja. Ah, eu não vou ficar aqui não, Deus não está aqui e tal, né? Eu não vou buscar Deus porque essa pessoa é assim, essa é assado, aquele é desse jeito. Então nós nos justificamos em cima de outras pessoas. Isso é a postura do fraco. A gente, quando está fraco, nós não olhamos para Deus, a gente fica só olhando para as pessoas, para os seus erros. Na realidade, para andar com o Senhor, nós temos que olhar para Ele, né? Os fracos se sentem confortáveis quando são semelhantes ao mundo, semelhantes à maioria, né? Eu estou igual a todo mundo, se eu estou igual à maioria, eu estou bem, né? Outra característica dos fracos é não consultar aos seus líderes, no caso era Samuel. Samuel, estamos pensando em ter um rei. Não, ele disse: nós queremos ter um rei, né? Eles já chegaram decididos, sem consultar o líder.
E também não ouvem de Deus, eles não foram querer saber, Deus, o que o Senhor pensa disso? Os filhos de Samuel estão assim, vamos orar. Não, eles vão, o fraco vai pelo caminho da precipitação, não ouve o conselho, não ouve o líder, não ouve de Deus e segue muitas vezes uma multidão, porque todo mundo anda assim. Apesar disso, né, a gente vê que Deus não nos abandona quando estamos no erro, né? Decidimos alguma coisa que Deus não agradou a Deus, mas Deus não abandona. Tá? Eles querem um rei, então tá bom, vamos dar um rei, vamos escolher Saul, vamos organizar aqui diante desse novo cenário. O povo quer um rei e não quer seguir o Senhor, não quer seguir uma liderança de um juiz como Samuel, ou buscar uma alternativa que fosse dada por Deus, né? Então, Deus não abandonou o povo por causa disso, como não nos abandona quando nós erramos, quando nós nos desviamos, caímos em caminho errado. Ele continua na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, chamando para perto, corrigindo, trazendo a verdade, deixando que a gente aprenda com as experiências, para que possamos voltar ao caminho escolhido, ao caminho preferido de Deus. Veja, como é que se forma um povo fraco, né? Voltando ao título desse Café com Maná, né? Como é que uma igreja pode formar um povo fraco, um cristão pequeno, né? Quando as igrejas endeusam os seus líderes, eles tornam a posição do líder quase que o líder é infalível. Ele decidiu, vamos seguir o que ele está falando, vamos seguir o que ele está dizendo sempre. Ele não pode, não, mas será que ele pensou nisso ou naquilo? Não pode questionar. O líder é inquestionável. Quando nós criamos esse tipo de tratamento para a liderança e os líderes impõem essas coisas à sua igreja, aos seus membros, eles vão formar cristãos fracos, pequenos. Cristãos que obedecem cegamente seus líderes sem checar a coerência bíblica de seus atos e ensinamentos. A palavra de Deus fala sobre os cristãos de Bereia, né? Os judeus de Bereia, que quando os apóstolos foram pregar para eles deram ouvidos. Por quê? Porque eles questionaram em função da palavra. O que está nas escrituras? Bate com o que você está dizendo, bate, então é nisso que eu vou crer. Mas se não faz coerência com a palavra, o meu líder pode dizer o que quiser, eu não posso segui-lo. Eu tenho que seguir a palavra de Deus. O Senhor está acima do meu líder. A palavra é soberana sobre a liderança. A liderança tem que se amoldar à palavra de Deus e ao mover do Espírito. O Espírito Santo me disse isso ou aquilo. Tudo que o Espírito Santo diz está de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo jamais vai te falar coisas que a palavra de Deus não ensina. E assim que se formam crentes fracos, crentes ligados demais também em símbolos, em coisas que se podem ver, tocar, sejam imagens, sejam fotografias, as coisas mais criativas que têm se colocado hoje, né? Fala-se de sal, fala-se de sabonete, é o óleo, é o lenço do pastor, é aquilo. Tem muitas simbologias que não tem nada a ver com Deus. O nosso Deus é o Deus invisível, nós cremos nele sem ver, nós cremos nele sem tocar, sem precisar de coisas visíveis que diminuem a glória, a grandeza, o poder e a divindade do nosso Deus. Símbolos demais fazem cristãos pequenos, cristãos fracos, né? Igrejas que não ensinam o povo a comparar as pregações com a palavra escrita de Deus. Tudo que a gente ouve tem que estar na palavra. É isso que vale, é a palavra de Deus, né? As igrejas que não nos ensinam a confiar no Senhor e em sua palavra mais do que em homens. Precisamos confiar nessas coisas. Não em homens, mas na palavra de Deus e no Senhor. Ele é Senhor sobre todas as coisas e não os nossos líderes. Nossos líderes têm que ser respeitados, honrados, abençoados, né? Supridos pelo povo, mas nunca endeusados, nunca colocados acima da palavra de Deus, nunca colocados acima do ouvir de Deus. Deus é Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida dos líderes, sobre a vida de cada um. Do maior ao menor, o Espírito de Deus está dentro de todos e fala com todos. Então, cristãos fortes se baseiam na palavra de Deus. Cristãos fortes são ensinados a conhecer, experimentar e viver a manifestação do Espírito Santo.
Que Deus faça da tua vida uma vida abençoada, cheia da presença dEle. Confie nele e na sua palavra acima de tudo. Deus te abençoe. Se o Café com Maná tem sido bom para a sua vida, dê um like, se inscreva no nosso canal, visite e curta a nossa página no Facebook e você é nosso convidado especial aqui na Igreja de Nova Vida em Alphaville e também na nossa Igreja de Nova Vida no Alto de Congonhas, conforme esses endereços aqui.